tempo maravilhoso de ministração de música. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém? Estão aqui comigo? Amém? Irmãos, eu quero muito da sua atenção. Sempre eu sei que você está conectado, está ligado, mas eu queria que vocês ficassem muito atentos a tudo aquilo que nós vamos estar compartilhando aqui. Não que nada que eu vou falar aqui seja nenhum absurdo para vocês, mas eu vejo como algo muito importante para esse tempo. Já algumas situações que ao longo desse ano têm acontecido e, na verdade corroborado com um contexto, né, que tem gerado em mim um certo desconforto, né, com relação à parte financeira das nossas vidas. Eu já há um tempo tenho percebido e, obviamente, a gente está dentro de um contexto como país, nação, como sociedade, mas nós não nos portamos e nem devemos nos conduzir pelas condições que estão ao nosso redor. Mas nós devemos agir conforme a palavra estabelece para nós. Amém? E já há muito tempo isso tem me incomodado, ver pessoas muitas vezes ali, literalmente lutando para sobreviver, quando na verdade a palavra diz que nós devemos viver em abundância. Então há um descompasso entre aquilo que Deus estabelece na palavra como desejo dele, como promessa dele, com muitas vezes daquilo que nós estamos usufruindo de fato. E isso nós precisamos identificar, irmãos, e como eu até na oração compartilhei, nós precisamos ter humildade e reconhecer talvez áreas que nós estejamos falhando. Né? Eu não estou aqui para acusar ninguém, pelo contrário, eu também estou no mesmo processo. Também desejo muitas coisas que ainda não se manifestaram na minha vida. E eu tenho feito essa reflexão e tenho buscado no Senhor entender o porquê algumas coisas talvez não estejam acontecendo como eu gostaria. Porque, entenda, irmãos, a Bíblia e a palavra não tem a ver com o nosso gosto, o nosso querer. Tem aquilo a ver com a vontade de Deus para a nossa vida. Ah, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo. O só declarar por si só não traz nada para você. Um papagaio também declara. E ele fala. Ele, inclusive, fala a mesma coisa várias vezes. Já reparou? Mas a diferença é o quê? É quando há fé. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós podemos estar dentro de um contexto de confissão constante para poder maquiar a nossa incredulidade. Guarda isso que eu falei para você. Nós podemos entrar num caminho muito perigoso de uma confissão alinhada, mas que na verdade não há fé nenhuma dentro de nós. Há somente uma maquiagem da nossa incredulidade. E a incredulidade, irmãos, ela é muito sorrateira. Ela vai te colocando sugestões, situações para que você vá tendo a sua fé minada mesmo, a ponto de você nem mesmo acreditar naquilo que você está declarando. Então, às vezes, nós estamos lá, estou crendo nisso, estou crendo naquilo, mas muitas vezes para dar uma resposta para as pessoas, daquilo que nós ainda não estamos vivendo. Entenda, irmãos, e com todo carinho aqui, estou querendo te dizer isso. Eu também tenho coisas na minha vida que eu estou declarando e eu preciso e estou verificando na minha vida se realmente eu estou falando com fé. Ou se eu só estou fazendo uma declaração que soa bonito. Não é bonito alguém chegar para você e perguntar algo e você, estou crendo nisso, já é meu e tal. É muito mais fácil. Agora, a gente acredita nisso mesmo? Ou na primeira situação a gente fala, a vida financeira está assim por causa do governo. Essa sociedade, porque está difícil. Porque isso, porque aquilo. E, irmãos, entendam uma coisa. Deus, ele tem promessas para nós. Ele não mudou as suas promessas. Nós é que precisamos nos adequar aos princípios para viver e desfrutar dessa promessa. Existem práticas que nós podemos nos encontrar negligentes para viver isso. Quando eu comecei a pensar sobre isso, e durante muito tempo, a igreja ela viveu eu já falei até isso algumas vezes aqui, a igreja vivia um extremo, onde era quase que era muito bonito fazer um voto de pobreza. Não, eu vivo pela fé. O que era viver pela fé? Eu não tenho o que comer, mas Deus suprirá.
Irmãos, a gente pode passar por situações difíceis, a palavra não nos diz que nós não estamos livres disso, mas não é a proposta de Deus que nós vivamos dessa forma. Amém? E aí existe esse extremo. Não. Se tiver uma água, um pão, está tudo certo. Eu estou alimentado. E é isso que importa. Entenda, irmãos, até mesmo quando você vai olhar para ver essas pessoas, às vezes são pessoas com um potencial absurdo, mas a mentalidade não consegue deixá-las ir além daquela condição. Elas têm a capacidade, têm o potencial, mas elas entendem que aquilo é a vontade de Deus para a vida delas. E aí depois vem um outro movimento, que é o movimento do quê? Do outro extremo. Tudo é dinheiro. Vivemos pelo dinheiro. Vivemos para adquirir riquezas. Vivemos para ser rico, milionário, trilhardário. E aí, embora algumas dessas promessas de fato são verdades, mas algumas pessoas migraram para esse extremo como o meu sucesso está condicionado a ter dinheiro. Irmãos, e muitas pessoas se enganam nisso, porque é possível nós termos resultados sem fé. Pastor, como assim? Irmãos, é possível. Você olha para a sociedade. Eu conheço pessoas dentro da igreja que têm porque trabalham muito. São privadas de tempo com o Senhor, são privadas de tempo com a sua família, são privadas de uma vida confortável, de desfrutar de coisas, porque trabalham muito. E aí tem. Então, é possível ter coisas. É possível adquirir riquezas na força do nosso próprio braço. Mas essa não é a proposta de Deus. Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer que nós nos sujeitemos a Ele com relação à sua vontade para as nossas vidas. O que muitas vezes nós queremos fazer, irmãos, e eu já caí nesse laço diversas vezes, de querer acreditar que Deus vai se mover naquilo que eu espero. Não, eu creio nisso aqui. Eu creio que Deus vai me levantar nesse lugar. Se não for nesse lugar, não serve. E aí, irmãos, eu abracei durante muito tempo essa ideia. E aí as coisas não aconteciam, o tempo foi passando, eu fui me frustrando, fui me irritando, me estressando até o ponto que eu saí do lugar onde eu estava. E Deus me colocou num lugar muito melhor. Mas eu estava ali, irmãos, implorando a Deus praticamente por migalhas, quando Deus queria me dar o melhor. Irmãos, tome cuidado para você não ficar agarrado na mediocridade e deixar de provar o extraordinário. Às vezes a gente está ali, irmãos, abraçado com o medíocre e Deus querendo te colocar no extraordinário, querendo te colocar num lugar excelente. E a gente está ali, irmãos, abraçado com isso. Eu me lembro que muitos jovens na nossa época, a gente conversava sobre futuro e hoje em dia é quase que senso comum que todos tenham esse entendimento da importância de estudar, de se preparar e tudo mais. Mas nem sempre foi assim, né? E em alguns lugares não é assim. E eu me lembro que a gente fazia faculdade e, enfim, uma série de outros planos e tudo mais, mas dentro do nosso grupo nós éramos minoria. Tanto que daquele grupo ali, talvez, 10% fez faculdade. Alguns tinham a visão, falaram assim, não, para que estudar? Eu vou ser trocador de Kombi aqui. Eu vou ficar aqui trabalhando, irmãos. Já viu? Aqui não é comum. Lá no Rio é um subemprego. Por quê, irmãos? Você não tem carteira assinada, não tem registro, não tem nada. Aí o motorista lá batia com o carro, você ficava em casa sem receber. Simples assim. E ele, não, tá bom. Tá ótimo isso aqui para mim. Eu tiro meu dinheirinho aqui, pago uma conta aqui, outra ali, tá tudo certo. E a pessoa ali, naquele mundo. Por quê? Sempre foi criado naquela visão. Não tem nenhum suporte, se machucar, se passar mal, não recebe, porque não tem nenhuma estrutura de uma empresa ou de um negócio, e está ali exposto, suscetível a essas questões. E aí, quando nós olhamos, irmãos, e vamos ir para esse caminho, né, como eu falei, do outro extremo, você vê pessoas totalmente desequilibradas. Pessoas que não conseguem olhar para o lado, só olham para si.
Qual o seu plano? Meu plano é construir uma nova casa, é comprar um outro carro. Eu falei assim, para que então riquezas? É só para você adquirir mais riqueza? E promover o reino? E promover pessoas? E ser uma resposta para alguém? Quanto daquilo que você tem é uma resposta para alguém? Pastor, nada, porque tudo é para mim. Eu falei assim, irmão, estamos num lugar muito perigoso. Porque nós pedimos para Deus nos aumentar, Deus nos aumenta e agora é só para a gente? Tem uma coisa errada. Entenda que a gente precisa abrir os nossos olhos e entender onde está o nosso coração. Às vezes a gente questiona, olha algumas coisas, olha para o mundo, questiona o mundo, mas, irmãos, entenda, a palavra ela nos instrui a respeito de não deixar que o dinheiro possua o nosso coração. Então ele pode possuir o seu coração, ele pode possuir o meu coração. Então eu preciso estar ligado, eu preciso estar desprendido. Em que sentido? Não, agora eu não vou viver, não vou desfrutar de nada, tudo é para o Senhor. E entenda, irmãos, não é esse extremo que a gente está trabalhando aqui, a gente está conversando sobre uma visão equilibrada da palavra, onde nós somos direcionados a nos mover conforme aquilo que Deus quer que nós vivamos, amém? Existem princípios, irmãos, estabelecidos, eu quero compartilhar com vocês até uma história de uma pessoa que frequentou a nossa igreja lá no início, na Vitória Tafarello. Era uma pessoa que vinha, na verdade, com a sua companheira, que eu vou chamar assim, porque eu não me lembro se eles eram casados, namorado, ajuntado, então agora é melhor chamar de companheira, né? Então, ele vinha com a companheira dele, a companheira se identificava com a igreja, mas ele não. Só que ele era um empresário e ele entendia, olha isso, irmãos. Ele fala assim, pastor, eu nunca deixo de ofertar, mesmo não sendo da igreja, porque eu sempre recebo muito mais daquilo que eu entrego. Todas as vezes que eu tive um boom no meu negócio foi porque eu dei uma boa oferta na igreja. Então, eu sempre oferto. Aí eu falei, meu Deus do céu, o cara não tem salvação, mas entendeu um princípio universal. Amém. E a igreja, às vezes, não entende isso. Não, são as minhas coisas, os meus negócios, as minhas questões. E está ali, ó, travado. Aí o cara, no mundo, prosperando, investindo na igreja. Olha que loucura. E aí ele fazia isso, irmãos. Ele falava, era impressionante, pastor, todos os lugares que eu ia, dava uma boa oferta lá do meu negócio. Não estou falando do meu dinheiro, não. Fora o meu dinheiro. Estou falando do meu negócio. O meu negócio prosperava. Porque entenda, irmãos, existem duas coisas. Existe o nosso CNPJ como empresa, se nós somos um empreendedor, e existe nossa pessoa física. Muitas vezes somos muito fiéis na pessoa física, mas o CNPJ, não, isso é outro, são os meus negócios. Eu tiro da minha receita, do meu prolabore, seja lá o nome que for, não sou técnico aqui para poder explicar. Mas, irmãos, eu vi, pessoas prosperando absurdamente nos seus negócios, quando começaram a dizimar das receitas da sua empresa. Pastor, você está falando isso para constranger? De forma alguma, eu estou aqui para te explicar, te ensinar e te mostrar exemplo. Você faz conforme o seu desejo, conforme aquilo que você espera. Agora, não queira viver o extraordinário com uma vida de mediocridade. Não vai funcionar. Não funciona dessa forma. Eu estou falando do que eu vi. Pessoas que colocaram essa visão em prática e começaram a usufruir de situações absurdas. E quando eu me lembro até de um testemunho que era muito comum no meio cristão, dos donos da Colgate. Vocês já ouviram essa história? Que eles começaram, o dono ele começou a dar um percentual da receita da empresa dele. Então ele não dava 10, ele dava 20. E aí toda vez que a empresa crescia, ele aumentava o percentual. Ele chegou a um ponto, e não sei em que momento está isso, em que momento foi, mas ele vivia com 10% e dava 90%. Aí você fala, por que a Colgate é desse tamanho? Ele entendeu. Então existe algo na palavra que quando nós praticamos, nós conseguimos destravar isso na nossa vida. É ou não é verdade? Amém? Então nós precisamos olhar para tudo isso, irmãos, e a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é desmistificar esse tema. Por quê? Por conta dos excessos de muitos, esse tema ficou em muitas igrejas meio que proibido. Poxa, já vai falar de dinheiro. Já vamos falar de dízimo, já vai falar de oferta.
E eu me lembro, irmãos, uma vez, eu quero compartilhar isso também, uma história, um amigo meu que a gente estava evangelizando já há um tempo e tal, e ele falou assim, vocês são evangélicos, são muito engraçados, vocês querem que a gente vá na igreja de vocês, mas vocês não vão na minha. Eu falei, eu vou na sua igreja. Ele era católico, eu falei, eu vou lá assistir a missa. Você vai mesmo? Eu vou lá. Fui lá com ele na missa, irmãos. E eu ainda fui primeiro do que ele na igreja. E aí fui lá assistir, ele ficou super feliz que eu fui, né, e tal. Ele não frequentava a missa, não fazia ideia. Dava para ver que ele estava totalmente perdido lá. Eu falei, não, estou aqui cumprindo a minha parte. Chegou um belo dia, ele foi o dia que nós fomos lá na igreja. Ele foi lá na igreja, né? Outra recepção, super bem recebida, aquela coisa toda. E aí o pastor, na época, foi ministrar, e ele, irmãos, vamos falar sobre dízimos e ofertas hoje. Meu amigo, eu fiquei desesperado. Falei, caraca, eu suei para trazer esse camarada para a igreja, e hoje o pastor vai falar sobre dízimos e ofertas e tal. E beleza, foi lá a palavra, no final, irmãos, ele estava encantado com a igreja. E, cara, isso aqui é maravilhoso. Poxa, bem que você falava, não sei o quê. Aceitou Jesus. Seguiu para um outro ministério, por, enfim, gosto dele lá e tal. Mas, irmãos, às vezes a gente está tão travado com algumas coisas que a gente tem bloqueado isso na nossa vida. Eu entendo que existem questões que são muito sensíveis da gente lidar com as pessoas. Mas entenda, a gente não pode privá-las do conhecimento. É esse conhecimento que vai libertá-las, é essa visão e esse entendimento que precisa libertá-las. Mas entenda, irmãos, você e eu precisamos provar dessas verdades para que a gente possa influenciar outros. Não adianta só a gente acreditar que vai acontecer um dia, mas de fato estar provando da prática disso aqui. Então esses princípios, esses valores, eles precisam estar arraigados dentro de nós. E a prática, ela ser, o resultado disso ser tão evidente que as pessoas falam assim, cara, você está prosperando e você ganha o mesmo que eu. Você está sempre bem e você ganha a mesma coisa que eu. Como assim? Cara, as coisas estão dando certo para você, você está avançando e comigo não vai. Sabe, irmãos, as pessoas precisam olhar e desejar a Cristo através da nossa vida. Agora, se elas olham para a gente e vê sempre cabisbaixo, murmurando, reclamando do chefe, do amigo, do colega de trabalho, do cônjuge, da igreja, do líder, não sei o quê. Cara, para que ele vai? Eu não vou arrumar um problema. A igreja não pode ser um problema para a pessoa, a igreja é a solução. Durante muito tempo a gente tinha essa visão que a igreja era um hospital. Não sei se já ouviu essa expressão? Né? E eu gostei de uma expressão do Theo, acho que foi até o Theo Hayashi que falou, que na verdade a igreja ele é um hospital de campanha. Como se a gente estivesse numa guerra, e um hospital para que a gente se prepare ali, ajuste ali as feridas para voltar para o campo de batalha. Porque, irmãos, às vezes a gente está numa condição muito passiva, esperando, sabe, alguma coisa, assim, não, vai vir um ministro de fora, então eu vou chamar a pessoa nesse ministro de fora. Irmãos, tem um monte de lugar aqui disponível, podendo estar cheio hoje com os seus convidados. Mas a pergunta fica, qual foi a última vez que você chamou alguém para a igreja? O pastor está falando de dízimos e oferta, está falando de chamar a gente para a igreja. Irmãos. Sabe por quê? Porque a gente não vai crescer se a gente não abrir nossa boca e chamar pessoas. A gente não vai sair do lugar, irmãos. Embora muitas pessoas se atraem para esse lugar, não sei, por essa linda fachada que ainda a gente precisa corrigir. Né? Eu vim de Uber hoje e eu estava conversando com a mulher do Uber. E ela estava falando, tem uma igreja lá? Eu falei, tem. Aí eu parei e falei, nossa, eu não tinha reparado, eu moro aqui próximo. Venha nos fazer uma visita. E tudo mais. Mas assim, algumas pessoas vão olhar aqui e vão vir para cá. Mas a maioria, irmãos, esmagadora, ela vem através de um convite. E muitas vezes, irmãos, a gente não está convidando. Parece que a gente está ali no modo robótico. Não, isso aqui são as minhas coisas. A minha igreja, então eu vou aqui para a minha igreja e tal, não vou me desgastar com ninguém. Irmãos, o teu amiguinho está lá sofrendo, seu colega de trabalho está sofrendo, seu vizinho está sofrendo, precisando de uma palavra, e a gente está ali, eu estou com a vida tão... Eu estou precisando resolver a minha vida primeiro para depois chamar os outros. Não vai resolver, irmãos. Porque depois você não vai nem lembrar do vizinho. Você vai estar com a tua vida resolvida, então vai seguir em frente. Então a gente tem que ter esse cuidado de convidar, enfim, e demonstrar Jesus através da nossa vida. Amém?
Então, eu fico muito confortável de falar sobre esse assunto, né? Eu estou fazendo uma introdução gigantesca aqui, mas já entrando em alguns pontos do que eu gostaria de falar, porque aqui, irmãos, a gente não controla o que você faz com relação ao seu dinheiro. A gente não controla o seu dízimo, a gente não controla o quanto você oferta, a gente não controla se você está dando mais ou menos do que deveria. Isso é você com Deus. Eu vim de uma igreja que tinha um quadro na recepção da igreja, o nome de todos os membros registrados na igreja e um quadro, um gráfico dizendo quais os meses que eles entregaram o dízimo. Eu vivi isso como igreja, irmãos. E desesperador era estar lá, inadimplente. Imagina, estar inadimplente. E aí eu ficava pensando, né? Assim, cara, que constrangimento. Imagina a pessoa estar ali, né? E tudo mais. E graças a Deus, desde que eu encontrei o Verbo da Vida, essa visão não é nossa, mas eu creio que seja todo o Verbo da Vida, e nas que eu congreguei sempre foi assim. Não tem nenhum tipo de acompanhamento ou registro. A gente te ensina, influencia, tem momentos como esse de uma ministração específica sobre o assunto, mas a gente não tem aqui um nível de controle. Por quê? Porque a gente entende que a gente não deve entrar nesse assunto. Isso é entre você e Deus. Amém? Então, por isso eu fico muito confortável de falar sobre isso. Mas entenda, irmãos, assim como eu falei, isso é um princípio universal. Pessoas no mundo estão usufruindo de um princípio que muitas vezes nós, como igreja, não estamos usufruindo, que é o princípio de semeadura e colheita. E eu quero reforçar umas coisas com vocês e até compartilhar um testemunho também. Eu me lembro do meu avô, ele tinha, eu não sei como, tá? Não sei se isso é possível hoje, mas o meu avô ele tinha 2 aposentadorias. Uma pelo Estado e uma outra pelo governo federal. Mas era como se fosse 3 vezes o valor da outra. Era até mais a proporção. Eu não sei o valor aqui de cabeça, mas eu vou... É como se ele recebesse R$1.000 em uma e R$250 na outra. O que ele fazia? Ele deixava o de R$1.000 com a minha avó para administrar e os R$250 era dele, porque ele comprava as coisas dele, fazia as outras coisas e tudo mais. E o dinheiro que era os R$1.000, eu estou só falando um valor aleatório aqui, tá bom? Dava para minha avó pagar todas as contas, comida, e ainda tinha um dinheiro bom para ela administrar para ela. Então, meu avô e minha avó tinham uma vida muito confortáveis. Só que o meu avô ele era extremamente fiel em relação a dízimo e oferta. Extremamente. E ele se incomodava muito, porque minha avó era católica, mas era aquela católica não praticante. Então, ela não tinha cuidado nenhum com dízimo. E ele vivia em guerra lá com isso. Até um dia que ele desistiu. Ele falou assim, não, eu não vou tirar o seu dinheiro, fica com ele, e eu vou te provar que você está errada e não dá o seu dízimo. E por isso as coisas não vão dar certo. E o que ele fez? Ele pegou o dinheiro, então eu tenho 1.000 e eu tenho 250. Então ele dava 25 de dízimo e tinha os R$100 que ela deveria dar. Então o que ele passou a fazer? Com os 250, ele passou a dar R$125 de dízimo. Ele deu o dízimo do dele e do dízimo do dela. Irmãos, eu sei porque além dele me contar, eu ajudava ele com as coisas de banco. Eu era novo, mas eu já tinha uma certa noção. Ele passou a ganhar mais do que o valor dela. Ficou anos estagnado o valor dela. Não saía do lugar. E o dele só aumentando, aumentando, aumentando. E saiu não sei o quê. Foi promovido sendo aposentado. Eram umas coisas assim, loucas. Aí ele falou assim, então... Aí outro dia ela chegou, na época, eu me lembro desse dia, foi muito engraçado. Agora você está ganhando mais do que eu, você tem que dividir comigo. Não, senhora, se a senhora quiser, pratica o princípio. O dinheiro é meu. E aí ele começou a guardar. Começou a fazer outras coisas que ele fazia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O princípio funciona. Entenda, nunca negocie isso. Nunca negocie aquilo que Deus estabelece como verdade. E talvez você possa achar que, não, isso não tem muito, não tem muito poder assim e tudo mais, mas repara como o povo do Antigo Testamento agia. Davi vai lutar contra fulano. O que eles faziam? A primeira coisa que eles faziam? Ofertas de sacrifício. Aí tinha as ofertas de sacrifício antes e depois da guerra, mais uma oferta.
Noé, a primeira coisa que Noé faz quando pisa na terra após o dilúvio, você lembra? Faz um altar e uma oferta para o Senhor. Aí você vai olhando, irmãos, vários e vários textos. Quando tem aquela discussão entre Moisés e Faraó, uma das coisas que Faraó chega e oferece para Moisés, fala assim, olha, eu deixo o povo ir, mas deixa o teu rebanho e as tuas ovelhas. Ele, de forma alguma. O que faremos para poder oferecer ao nosso Deus? Entende, irmãos? Então, era um povo que tinha uma consciência muito grande a respeito de oferta. Não era uma visãozinha qualquer, no sentido, não, se der eu faço, se der eu não faço. E aí você pode pensar assim, mas Deus não precisa. Abra comigo, por favor, em Ageu, no capítulo 1. Esse texto, irmãos, ele, junto com Malaquias 3, ali a partir do 8, ele me instiga muito. Você provavelmente já ouviu, mas eu quero trazer à luz do que nós estamos tratando hoje aqui pela manhã. Vamos ler um pouquinho? Vamos ler desde o 1, só para a gente entender um pouco o contexto? Diz assim, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. No 3, veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco. Olha isso, irmãos. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Meu irmão, se isso aqui não mexe com você... Quando eu li isso aqui de novo, irmãos, e hoje veio diferente. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Entenda, irmãos, nós podemos estar dentro desse processo. Em que sentido? De estarmos fazendo algo e não ter resultados. Por quê? Estamos olhando para o nosso próprio umbigo. As pessoas estavam ajustando, era um povo que estava voltando do exílio da Babilônia. Eles tinham saído da Babilônia e estavam construindo as casas. E o Senhor falou assim, por que você quer fazer primeiro a sua e deixar a minha em ruínas? Sabe, irmão, durante muito tempo eu vi muitos pastores passando fome. Graças a Deus não é o meu caso aqui, eu sou muito bem assistido, amém? Mas eu via pastores passando fome, igrejas em pedaços. Tudo caindo, tudo feio, tudo maltratado. E as pessoas bem na igreja. Isso é vergonha. Ai, pastor, mas a casa de Deus agora somos nós. Sim, irmãos, mas nós, através desse lugar,
Resplandecemos a Cristo. Se a gente entrega qualquer coisa, é qualquer coisa que as pessoas vão ter de Deus. Às vezes, irmãos, isso me irrita muito, quando alguém chega e fala assim, para que tudo isso? Para que trocar o piso agora? Você preferia aquele carpete sujo, imundo que estava? Ou um piso todo desnivelado? É aquilo excelência? Para que fazer gabinete, pastor? Você prefere ser atendido a vida inteira numa cozinha improvisada? É melhor? Sabe, irmãos, às vezes a gente se acostuma com algumas coisas. Ah, não, vamos fazer um atendimento. Aí a gente vai para uma salinha aqui em cima, de qualquer jeito, sem uma mesa, sem nada direitinho, arrumado. Vamos receber uma pessoa. Ah, não, então, senta aqui, o sofá está rasgado ali, não tem problema não, tá? Aqui tem umas coisas aqui que deixaram de decoração, não tem problema não. O ventilador está com o negócio pendurado, não tem problema não. E a gente vai acostumando, irmãos. Uma coisa que me incomodava muito era banheiro, irmãos. Como as igrejas largavam banheiro de qualquer jeito. E foi uma das coisas que eu comecei a me ajustar os primeiros lugares que eu chegava, que eu tinha algum tipo de influência. E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje. A gente tinha um banheiro horrível em pedra. Horrível. Era limpo, ajustadinho, mas horrível. Aí fizeram um banheiro. Irmãos, nada demais, assim, uau! Mas muito bem feito. Algumas pessoas, nossa, parece banheiro de shopping, para que isso? Você não tem que botar uma casinha para você fazer suas necessidades, né? Enterrar, faz uma cova, enterra lá e tampa. Pelo amor de Deus. Mas por quê? Visão de que na igreja pode ser qualquer coisa. É você que está sentando, irmãos. Mas se for, não, para que essa cadeira? Para que trocar por uma cadeira acolchoada? Não, boa é aquela branquinha que de vez em quando quebra e você cai no chão. É porque você não é gordinho, você não sofre disso. Mas eu já caí de cadeira, entendeu? Então o que isso nos demonstra, irmãos? Uma visão. E o nosso Deus, ele corrige o povo aqui. E graças a Deus, o povo, se você ler depois no Ageu 2, você vai ver que o povo se alinha e as coisas começam a dar certo. Então, não vem com essa história de que para Deus pode ser qualquer coisa, não, porque Deus se importa sim. Você está fazendo casa para você? Opa, mas calma aí, e a minha casa? Você não acha uma vergonha? Está tudo destruído, você olhando para você? Quem é seu Deus agora? Inverteu? Você é o seu Deus e eu sou só o seu criado? Porque às vezes a gente age com Deus como se ele fosse o nosso criado. Senhor, por favor, eu quero agora um carro novo. Me dá um carro novo. Ah, Senhor, agora, por favor, me dá aqui eu preciso de alguém para casar. Ah, Senhor, qual é o meu desejo agora? Como se Deus fosse um criado seu. Ele é o seu Deus, você é servo dele. Não inverta as coisas. Ele pode te dar todas as coisas, ele pode promover todas as coisas, irmãos? Claro que pode. E ele vai fazer, mas toma cuidado para você não ficar nessa postura de não, Senhor, calma aí, poxa, só pensei e aí chegou, glória a Deus. Não, irmãos, você não tem que se alegrar por isso, não. Você tem que se alegrar porque você foi canal de Deus para alguém, irmãos. Não, eu estava lá em casa, estava com muita fome, e aí só pensei, chegou um irmão com um lanche. Irmãos, glória a Deus, que coisa maravilhosa, bom demais, mas isso não é o objetivo do Evangelho. Para atender seus caprichos, para atender os meus caprichos. Esse não é o propósito do Evangelho. E tome cuidado, irmãos, para você não se alegrar somente com aquilo que você está envolvido. Ou aquilo que só porque as coisas aconteceram do jeito que você acha. Eu vejo muito mimimi na igreja. Não, se não for do meu jeito, não serve. Não gostei disso aqui, o pastor achou isso aqui, não gostei. Irmãos, nem tudo que acontece nessa igreja é porque eu quero, não. Tem coisas que é o que precisa. É o que dá para fazer no momento. E vamos em frente, irmãos. Agora, a gente precisa entender que a gente está numa causa muito maior. E que muitas vezes a gente está preso, amarrado, irmãos, em coisinhas. E lidando com Deus como se fosse um criado. Astolfo, não sei o quê. Alfredo, era Alfredo da Neve, não era? Alfredo, por favor, olha,
Eu sou filho, eu não posso usar esse papel higiênico, tem que ser neve. Eu sou filho, eu tenho que comer carne da melhor qualidade, Wagyu todos os dias, eu sou filho. Vai nessa, irmãos, achando que o evangelho é isso. Vai reduzindo o evangelho a esse nível, para você ver qual vai ser o seu destino. Você vai chegar lá todo pompão, se chegar, diante do teu Senhor, e vai falar assim, Senhor, aqui ó, me fartei, comi a beça, desfrutei do melhor, foi bom demais. Pois é, então, era para você usar as coisas, não viver por elas. Você fez tudo errado. Tudo errado. E aqui, irmãos, a gente está ali, ó, trabalhando dia após dia. Qual é o próximo? Ah, agora é a casa. Ah, agora é o carro. Ah, agora é isso. Ah, agora é aquilo. E Deus nessa história toda? E o que o Senhor está falando no seu coração? O que Ele está dizendo para você fazer nesse tempo? Irmãos, e hoje eu estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dar abraço no irmão, não. É muito legal, eu entendo o propósito, mas eu estou falando de dinheiro mesmo. Eu não estou falando de, não, você não tem nada, semeia um abraço no seu irmão. Não, hoje é dinheiro. É o que importa para você. Porque o abraço você pode dar em qualquer um. Mas dinheiro, para mexer no bolso, tem que acreditar no que está fazendo. A verdade é essa. Então, às vezes, a gente está muito ali, muito no discurso muito bonitinho. É igual aquele discurso falso que as pessoas têm. Eu não dou dinheiro na igreja, eu compro cesta básica. Ah, não, eu não faço isso não, eu vou comprar uma coisa para a igreja. Então você não confia na igreja, irmãos, então não dá nada. Não dá nada. Se você não confia na nossa liderança, como pessoas capazes para poder gerir tudo que está acontecendo aqui, não dê nada, vá para um outro lugar. Porque, irmãos, você precisa acreditar em quem está liderando a sua vida. Se você não acreditar, você não vai sair do lugar, irmãos. Volto a falar, eu estava conversando com a irmã do Uber, ela estava falando, eu estava indo numa igreja, não vou falar o nome aqui porque está gravado, mas eu vi muita coisa errada, pastores e tal. Eu falei, minha irmã, aí ela falou, eu sei que eu não posso ver essas coisas e tal. Aí eu nem falei, ela nem sabe que eu sou pastor. Quanto tempo você congrega nessa igreja? Não, a igreja é muito boa. Então... E aí eu falei, olha, mas assim, é a sua vida no final que está sendo prejudicada. Se você não confia no pastor, vai para outro lugar. Mas não deixa de congregar, não. Não deixa de fazer a sua parte. Não existe igreja perfeita. Mas eu entendo também que existe igreja que você não deve estar. Por conta da liderança, por conta do ministério, seja lá o motivo que for. Olha, e sabe, entrega, assim como você entregou a sua liderança, a sua vida no sentido de uma cobertura espiritual, embora talvez a gente não tenha noção do que significa isso, mas entenda que tudo aquilo que pertence a você no sentido de influência, a igreja está influenciando a sua vida. Só que existem coisas que elas vão chegar quando você cumprir o princípio. Não para poder promover a igreja, para poder dar dinheiro para pastor. Aqui, irmão, depois de um tempo, graças a Deus, a igreja consegue me proporcionar uma prebenda mensal. Glória a Deus. Então, se você der ou não vai mudar o valor da prebenda. Ela não é condicionada a percentual nenhum. É um valor fixo que a igreja consegue me proporcionar. Mas, entenda, independente se fosse até o caso, irmãos, é uma questão de gerenciamento. Mas, no final, você ainda continuaria sendo edificado. Eu não preciso falar o nome do ministério, mas você conhece muitos ministérios por aí que é uma loucura essa parte de grana, de dinheiro. Uma loucura. O cara não pode ter nada que a igreja. Você tem que dá teu carro, dá isso, dá aquilo, aquilo outro. Mas já reparou o que acontece com a vida dessas pessoas? Dá certo, prospera. É ou não é verdade? Por quê? Porque tem obediência ao princípio. Aí, irmãos, o que acontece com muitos pastores? Ficam tentados a agir na mesma forma e por isso que acontece. Mas a questão não é colocar uma faca no seu pescoço para você entregar um dízimo, uma oferta. A questão é te ensinar. E você, de voluntariedade, fazer isso. É isso que, biblicamente, a gente entende. Mas entenda, irmãos, o princípio, mesmo que houvesse qualquer tipo de erro, desvie de dinheiro nessa igreja. O princípio, uma vez praticado na sua vida, vai render frutos para você. Independente, vai render frutos. Porque a palavra ela não está presa, travada à condição humana.
ela é uma só, foi estabelecida e lançada sobre a terra. Amém? Eu quero ler agora um texto com você. Tenho muitas coisas, eu não sei se eu vou conseguir falar todas elas. Mas senão, numa próxima oportunidade, a gente continua. 1 Reis, no capítulo 17, a partir do verso 1. Vamos ler aqui, depois a gente vai dar um pulo e ir para um outro texto mais à frente. Você abriu lá? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim: Então Elia, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele levantou e se foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai, faz o que te disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, irmãos? Esse texto ele fala o que para a gente? Sobre um princípio. Essa mulher ela estava condenada e, inclusive, já tinha aceitado esse entendimento. Ela poderia chegar e falar assim: olha, me desculpe, o que você está me pedindo é uma loucura. Para e pensa, irmão, se você chegar para uma viúva que só tinha, e ela acabou de falar para você: olha, eu só tenho um pouquinho que eu vou fazer uma refeição com meu filho e a gente vai morrer. Repare, ela já tinha feito algo pelo profeta. Irmãos, imagina, em tempos de seca, anos. Já parou aqui em São Paulo, por exemplo, quando a gente fica um tempo sem chuva, já começa um trauma que a gente tem, vocês, né, porque a gente não viveu, de racionamento que teve no passado, não é verdade? Todo mundo já, meu Deus, vai vir de novo. Por quê? Ficou um tempo sem chover e teve que fazer um racionamento da água. Imagina anos sem chuva. Eu não sei se você tem essa ideia. Eu gosto muito de fantasiar, e eu vejo os filmes, eu tento trazer um pouco do contexto bíblico e tentar meio que visualizar alguma coisa, né? Mas quando tem aqueles filmes de apocalipse da vida, sabe? E aí sempre eu penso nisso. O que vai ser o dinheiro num tempo como esse? Né? Já reparou? Calma aí, mulher, não se mete aqui não. O que vai ser dinheiro? Nada, irmãos, é só um papel. Nada, 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 nada. Vai voltar a troca de bens que são básicos. Se existe uma queda global, alguma questão que vai ser o quê? Você troca um pão por uma água, uma comida por alguma outra coisa. É assim. Então, às vezes, aqueles que têm muito não vão ter nada. E eu sempre ficava pensando nisso, né? Eu falei, cara, a gente está tão agarrado em alguma coisa, às vezes é um número no banco, que pode acabar de uma hora para outra. E a nossa vida está ali, ó, desesperada naquilo. Então, nesse tempo, o que era água, irmãos?
o que era água num tempo como esse. Então ela já tinha oferecido um pouco de água. Porque uma fonte, olha, a fonte estava quase que sustentando ele durante todo esse tempo. Essa fonte secou. Uma fonte secou. Então você imagina como estava o resto da cidade, o resto da região. Então água, irmãos, era um recurso totalmente escasso e raro naquela época, dentro daquele contexto. Então ela já tinha oferecido algo ao profeta. Já era um sacrifício. Você concorda comigo? Então depois ele faz essa proposta, na verdade, né? Porque deixou o critério dela. Falou assim, olha, ele só incentivou, faz como te disseste, porque vai dar certo. Ela poderia chegar e falar assim, cara, segue a tua vida, vai embora. Eu não vou fazer isso. Eu não vou te dar o pouco que eu tenho para dividir com alguém. E entende isso, irmãos. Às vezes a gente acha que tem tão pouco e não consegue dividir. E às vezes a gente tem muito e acha que está faltando. Mas essa mulher, ela obedeceu. Irmãos, sobre a casa dela não houve falta nenhuma. De fato, a palavra se cumpriu. Se você continuar lendo o texto, não houve falta de nada. E eles se fartaram, porque o profeta ficou dias lá. Então, o que isso nos mostra, irmãos? Nós precisamos entender as oportunidades que Deus tem colocado diante de nós. Eu não estou aqui para manipular você, nem para te constranger a nada, nem te emocionar em nada, mas a gente está trazendo o entendimento da palavra para poder a gente discernir oportunidades que surgem na nossa vida. Ela fez aqui uma oferta que para ela era muito custosa. E ela colheu abundantemente mais. E aí, continuando o texto, em 1 Reis, agora já no 18, no verso 16, diz assim, então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse, és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste o mandamento do Senhor e seguistes os Balaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou ao povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, essa parte aqui às vezes passa muito batido, mas para e pensa. O nível de escassez, o nível de falta e o nível de corrupção do povo era tão grande que eles nem para responder a quem eles serviam eles conseguiram. Ou seja, muitas vezes a escassez tem roubado de nós a convicção de quem é Deus. A falta tem nos privado de confiar em Deus. A falta tem nos privado de experimentar o melhor de Deus. Então essas pessoas perderam a referência de quem era Deus. A ponto de o profeta chegar e instigar e ninguém se posicionar. Seguindo. Deem-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos e dividindo em pedaço, o ponham sobre a lenha. Porém, não se lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. Ou seja, o povo estava tão perdido que falou assim, olha, vamos ter esse duelo aqui então, e aí vamos ver o que a gente acredita. Né? E aqui eu não quero, eu até li aqui, mas não vou pular aqui. Você já conhece que depois eles começam lá os profetas de Baal, aí chamam Baal e tal, Elias zomba deles, né? E depois ele no 30 fala assim, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez ali uma vala em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha, e disse, enchei de água
4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei a 2ª vez, e fizeram. Disse mais, fazei-o a 3ª vez, e a fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água a vala ali, o rego. No 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse, Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson e ali os matou. Até aqui por enquanto. Olha que interessante, irmãos. Como eu falei, o que era extremamente escasso naquela época? Água. Então, Elias não só tinha um holocausto e tinha confiança que Deus ia mandar fogo para consumir o holocausto, como ele jogou água, o que, em tese, repeliria ainda mais o fogo, o risco de qualquer situação. Se, não, pegou um pavio aqui, pegou sem querer e tal. Ainda fez uma vala em volta e encheu de água, a ponto que a vala encheu de água. Ou seja, irmãos, o que Elias estava fazendo ali? Elias estava fazendo um sacrifício de uma oferta. Irmãos, um cântaro de água naquela época devia valer muita coisa. Ele encheu cântaros e cântaros, 3 vezes 4 cântaros. Então, agora, repara o seguinte, o que Deus falou para Elias? Vai e anuncia que vai chover. Elias não tinha informação de fazer aquilo com a água. Aquilo ali foi uma oferta de Elias. Uma oferta para algo. Não necessariamente para esse momento aqui do fogo, mas para aquilo que viria a acontecer depois. A gente não vai ler, mas se você depois ler em casa, ali no 41 até o 45, fala sobre a vinda da chuva. Então, Elias vai, manda o servo dele ir lá, ver, até o ponto que ele fala, olha, eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E aí ele já fala, ó, vai chover, já começa a avisar todo mundo, e de fato chove sobre a terra. Então, o que nós podemos olhar aqui, irmãos? Para todo o grande mover de Deus, existe uma oferta que destrava algo. Já reparou isso? Existe uma oferta nas batalhas, existe uma oferta nos despojos. Existe uma oferta agora para o profeta, depois existe uma oferta para aquele momento onde algo foi destravado com relação à água naquela terra. E sabe, irmãos, como eu falei, eu não estou aqui para eu não estou aqui para te constranger a fazer nada. Amém? E eu quero alinhar algo com você aqui. Na verdade, nós vamos, como indivíduos, eu estou convocando hoje a igreja para a gente fazer isso, não hoje, mas no culto de ceia, sem ser esse domingo agora, o próximo, eu vou trazer uma oferta especial ao Senhor. Para algo na minha vida, para coisas na minha vida, e o que eu estou colocando no meu coração é uma oferta que eu nunca fiz antes. Te aconselho a fazer o mesmo, te aconselho a viver essa experiência, porque assim, não tirei isso da minha cabeça, não tirei isso de qualquer jeito, eu estou falando isso de coração totalmente aberto aqui para você. Eu tenho me revoltado com a falta em nosso meio. Me revoltado. E a tendência é o quê? Com a falta, o que a gente faz? Retém. Vamos economizar, vamos reduzir, vamos deixar de fazer. E a proposta que eu quero fazer hoje como igreja, infelizmente muitos faltaram hoje, mas amém? A proposta que eu quero fazer como igreja é a gente dar uma resposta a essa pressão que está vindo sobre. Pastor, qual é o valor? Cara, o valor que você tiver no seu coração. Se você, inclusive, não entender isso e não quiser, fica totalmente livre. Eu entendo que movimentos como esse, irmão, são coisas para destravar coisas na nossa vida. Coisas que vão trazer, de fato, aceleração na nossa vida.
E eu queria até te pedir algo, se você desejar e fazer dessa forma, que você não faça isso via Pix. Você saque o dinheiro e traga em espécie, para a gente fazer isso junto em espécie. Ou de school mesmo. Se, pastor, para mim é complicado e tal, fica livre, irmãos. À vontade. Eu estou dizendo como eu vou fazer, eu estou explicando como eu desejo fazer. Amém? Mas o efeito vai ser o mesmo. Só que eu quero fazer dessa forma. Eu não faço isso. Todas as minhas movimentações são por Pix. Mas eu quero fazer dessa maneira para que eu possa ter essa questão do entregar. Sabe? Volto a dizer, não é o seu dízimo, não é a sua oferta habitual, não é algo que você vai fazer porque eu estou te falando, tanto que eu não quero que você faça hoje, para você não falar assim, não, vi essa palavra, me empolguei. É algo para você ir para a sua casa, orar, buscar o Senhor, buscar dele orientação, para algo ser ativado na sua vida. Irmãos, eu já participei de movimentos como esse, onde coisas foram destravadas por uma obediência, por fazer algo extraordinário. Irmãos, eu vou dizer para você, não faça algo que não tenha valor. Eu quero ler para a gente encerrar um último texto, lá em 2 Samuel, no capítulo 24. Isso deve trazer para a gente um temor e um cuidado muito grande, como nós devemos agir, não só para essa situação, mas para todas as outras. Amém? Diz assim, no capítulo 24, verso 18, 2 Samuel 24, 18. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou, por que vem o rei, meu senhor, ao teu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos, e a apeiragem dos bois para a lenha. No 23, tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei e a juntou. E o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois, e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Ficou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou o holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Amém. Sabe, irmãos, isso deve ecoar entre nós. Eu não vou entregar algo que não venha me custar nada. A gente não pode lidar, irmãos, com ofertas de uma maneira, sabe, sem importância. Não, deixa eu ver se eu tenho um trocadinho para Deus. A questão não é o trocadinho, o valor. A questão é se aquilo significa algo para você. Se aquilo é o mesmo valor que você entregaria para alguém que está te pedindo no sinal ou na rua, irmãos, não faça. Porque Deus não é mendigo. Amém. Amém. Não faça. Pastor, é tudo que eu tinha. Amém, irmãos. Era o que eu podia dar no momento. Amém. A questão não é o valor. Eu já dei oferta de centavo na igreja, porque eu não queria deixar de participar naquele dia. Amém. Mas, irmãos, eu nunca fiz de qualquer jeito. Eu nunca busquei fazer só para fazer. Eu faço tudo com propósito. Eu vou compartilhar do que eu faço mesmo, na minha vida pessoal. Eu dou meu dízimo 5% do meu salário, ou qualquer oferta, ou qualquer dinheiro que não tenha especificamente o destino. Comenta só um pouquinho, irmão, por favor. Ou qualquer coisa que eu recebo sem um objetivo específico. Então, como eu faço? Eu recebi uma oferta, isso aqui, pastor, isso aqui é para você jantar com sua família. Esse valor não tira o dízimo, porque ele tem um objetivo específico. É como se alguém tivesse pago um jantar, eu vou lá e usufruo do jantar. Pastor, isso aqui é para você comprar uma roupa para você. Então eu vou lá, eu falo, pastor, enfim, acontece outros, sei lá, minha mãe.
Filho, isso aqui é para você comprar uma camisa para você. Eu vou lá para comprar uma camisa. Agora, pastor, tipo desejo aqui, o filho tipo desejo aqui te dar um dinheiro. Esse dinheiro eu tiro do dízimo sempre de uma oferta. É assim que eu acho. Aconteceu não sei o quê, ganhei um bônus, não sei o quê, eu saí do trabalho, não sei o quê. Dízimo, oferta. Sempre agir dessa forma. E o que eu faço? Eu tenho um valor no meu coração mensal. Não estou dizendo para você fazer isso. Mas eu tenho um valor mensal no meu coração para a oferta. E eu divido pelos cultos. E todo tornou uma oferta. Por quê? Porque é melhor entregar uma rosa todo dia do que não ter uma vez só. Entendeu? Assim eu aprendi, eu já falei com vocês isso no agora. Por quê? Eu me sinto participante do processo do movimento. Às vezes eles me direcionam a fazer algo diferente, eu faço algo diferente, mas eu já tenho aquele padrão. Pastor, como eu devo fazer com relação ao dinheiro que chega para mim? Por exemplo, irmãos, aquilo que é César deve ser César. Amém? Então, eu tenho meu salário, mas eu tenho os impostos. Irmãos, eu não estou dizendo do meu imposto, do imposto que eu pago. Agora, eu tenho lá, ganho 100 mil reais. Amém. Obrigado. Só que aí você tem, sei lá, um valor que bate direto na sua conta. Tem lá um valor que eu não peguei um dinheiro aqui para financiar o negócio e bate direto no meu delite lá. Você tem que pegar o valor total que seria para a sua mão. Então vamos lá, de 100 mil, infelizmente, 27, 25% de desconto, você tem 75 mil. Então é 7.500. Não, pastor, mas isso aqui é 5 mil de um negócio que eu fiz. Então, para você não usufruir do dinheiro, você tem que dar o dízimo do valor. Amém? Estou só explicando para você como funciona. Pastor, eu tenho uma empresa, como eu faço? Irmãos, você tem empresa, toda empresa ela tem receitas e despesas. Você deve dar o resultado da sua empresa. Você não dá a sua receita. Por quê? A receita é o que você comprou. Então, se você tem lá 200 mil reais de lucro, faturamento, 50 mil reais de custo, sobrou quanto para você? Vocês estão com dúvida não, né, gente? 150. Então, 150 sobrou livre. Em tese, é o resultado da empresa. Aí você tem lá, já recebeu o salário, mais vai ter lá 150. Você dá o dízimo desse valor. É assim que faz. Simples assim. Pastor, mas eu não acredito nisso. Bom, não faz. Não faz. Está na dúvida da incredulidade, nesse sentido, entenda a incredulidade, não acredito nisso, não faz. Mas agora entenda, a prosperidade que a palavra garante está no cumprimento do princípio. Se você não cumprir o princípio, isso não vai chegar na forma que poderia chegar para você. Então, eu tenho agido dessa maneira. Amém? Eu te orientando a agir dessa maneira. Mas volto a dizer, pastor, você está vendo lá que o nome da minha empresa não aparece, mas é que eu não vou olhar o nome da sua empresa, não vou olhar o seu nome, não vou olhar o que você faz, porque não é da minha conta. Mas eu estou te ensinando hoje princípios para que você possa praticar no seu dia a dia. Amém? Então, entenda, tem que ser algo sempre, irmãos, quando você for fazer algum movimento, tem que ser algo que tenha valor para você. Senão é só mais bom. E às vezes, irmãos, eu vejo assim, não, estou sem dinheiro, estou isso daqui, estou no outro, estou tal. E tudo bem, às vezes a gente está mais apertado. Faz o teu melhor. Amém. O que é o teu melhor hoje? Meu melhor hoje é R$2. Faça o teu melhor. Meu melhor hoje, poxa, pastor, eu vou deixar de viajar, mas eu vou dar essa oferta. Irmãos, tem pessoas que dão carro. Não estou falando para você dar o seu carro. Você está entendendo? Tem pessoas que dão casa, vende e entrega para a igreja. Na terça-feira eles fizeram isso de uma forma errada. Então a questão não está no valor. A questão não está no coração. Porque Barnabé fez a mesma coisa e foi reconhecido por isso. Por quê? Pegou um terreno, vendeu e entregou os pés dos apóstolos. Na terça-feira tentaram dar uma surrupiada no valor e se lascaram. Então qual é o ponto? A questão não está no fazer, é como a gente faz. É fazer entendendo que tem um valor para nós, que é algo significativo para nós. Amém. Então, voltando, eu quero só que vocês entendam. Não é nesse domingo, não é na quinta-feira, não é no domingo que vem. No domingo, lá na nossa ceia, se eu não me engano, dia 12 de julho. 12 de julho, há uma convocação da sua igreja para uma oferta especial.
Volto a dizer, irmãos, entre você e Deus, por favor, não fique constrangido. Só te peço uma coisa, não deixe de participar. Amém. Com qualquer valor, com qualquer coisa, mas participe, porque eu creio, irmãos, que movimentos como esse, de estar na coisa como você. Amém. E a minha vida financeira não será a mesma. E eu creio que a sua também. Amém. Queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música.